Já se sentiu como se precisasse de um milagre, mas não qualquer milagre? Um milagre urgente, que, se não acontecer agora, tudo desmorona? Já se viu com o coração apertado, olhos cheios de lágrimas, olhando para o céu e perguntando: Jesus, o que devo fazer para que o Senhor me ouça neste momento? E se eu te dissesse que existe uma oração ensinada diretamente por Jesus, capaz de liberar milagres urgentes, curar feridas do passado e mover o céu em seu favor? Talvez você não tenha orado dessa forma ainda, e talvez a chave para um milagre imediato esteja nas palavras que Jesus revelou. Poucos compreendem totalmente esse ensinamento profundo. Ele contém um segredo poderoso que pode abrir portas que ninguém mais pode abrir. Jesus nos deixou uma chave espiritual nas mãos de todos os que estão atentos, dispostos a ouvir e a orar com fé genuína, no tempo certo, de forma certa. O que você está prestes a descobrir pode parecer simples, mas é nesse detalhe que muitos se perdem. A oração não está apenas nas palavras ditas, mas na postura do coração, na conexão que se cria com Jesus e no espírito com que se clama. Hoje você vai descobrir que Jesus não apenas escutou orações, mas também ensinou o segredo por trás das orações que provocam milagres imediatos. Este vídeo é para você que já orou com lágrimas, para você que já gritou em silêncio e até para quem pensou que Jesus não estava mais ouvindo. Hoje, você vai entender o porquê da demora e, mais importante, o que você pode fazer para que o céu se mova em sua direção com uma resposta urgente. Mas atenção! O que você vai ouvir agora não é uma fórmula mágica. É um caminho de fé revelado por Jesus. Poucos têm acesso a essa revelação porque muitos estão distraídos com fórmulas humanas, práticas religiosas vazias e repetições sem alma. No entanto, você está aqui, e creio que foi Jesus quem te trouxe até este momento. O que ele vai te mostrar tem o poder de transformar sua vida. O Espírito Santo quer falar com você e está prestes a te mostrar como a oração ensinada por Jesus pode fazer o impossível acontecer rapidamente. Mas você está pronto para descobrir o que talvez tenha passado despercebido durante toda a sua vida cristã? Existe um segredo profundo nas palavras de Jesus, um poder que ele selou nas entrelinhas dos evangelhos. Esse poder se manifesta quando você ora com humildade, fé viva e total entrega. O que você vai aprender aqui vai transformar para sempre a maneira como você se ajoelha, como clama e, principalmente, como recebe. Quantas vezes você orou e sentiu que nada aconteceu? Quantas vezes fez tudo certo, mas o céu parecia em silêncio? E se esse silêncio não for uma rejeição, mas sim um convite de Jesus? Um convite para aprender o verdadeiro caminho da oração que toca o trono de Deus? Um convite para sair do superficial e mergulhar nas profundezas da verdadeira oração? Esse convite está diante de você agora. Nos próximos minutos, vamos juntos explorar o caminho deixado por Jesus, um caminho de palavras, gestos, lágrimas e fé. Vamos revisitar momentos onde a oração foi o elo que conectou a terra ao céu, onde milagres aconteceram porque corações estavam dispostos a clamar com sinceridade. E você vai entender, passo a passo, o que precisa fazer para se alinhar ao que Jesus revelou. Não há tempo a perder. O que Jesus ensinou está disponível, mas será que você vai aproveitar essa chance? Prepare-se. A oração mais poderosa ensinada por Jesus não está escondida em mistérios inacessíveis. Ela está diante de você, pronta para ser ativada. E, quando ativada, o milagre urgente que você tanto espera pode ser liberado. A cena é intensa, um homem cego sentado à beira do caminho, em meio ao tumulto da multidão. Ele não via nada, mas ouvia tudo. Cada passo, cada murmúrio, cada voz na multidão. Então, em meio a todo aquele ruído, uma voz se destaca: Jesus de Nazaré está passando. Foi o suficiente. Bartimeu não hesitou. Ele não pediu permissão, não se importou com quem estava ao seu redor. Ele simplesmente gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não foi um pedido educado, foi um clamor desesperado, um grito que rasgou os céus e chegou até os ouvidos do Salvador.
Aqui está um dos maiores segredos da oração poderosa para milagres urgentes, o clamor que não se conforma com o silêncio. Bartimeu nos ensina que há momentos em que a oração precisa ir além do aceitável. Ela precisa romper barreiras de medo, vergonha e indiferença. Quando o milagre é urgente, o clamor precisa ser ousado. A multidão tentou calar Bartimeu. Sempre haverá vozes tentando apagar o fogo da sua fé, dizendo que você está exagerando, orando demais, incomodando. Mas Bartimeu fez o oposto do esperado, e ele gritou ainda mais alto. Por que quem precisa de um milagre urgente não pode se dar ao luxo de ficar calado? E o que aconteceu? Jesus parou. O Rei do Universo, o Criador dos céus e da terra, parou tudo para ouvir o clamor de um homem cego e ignorado. Isso revela algo profundo, a oração fervorosa de um coração desesperado tem o poder de fazer Jesus parar. Ele não se move apenas por palavras bonitas, mas por fé viva, por um clamor genuíno e por corações que se recusam a aceitar a derrota. Jesus chamou Bartimeu, mas não o curou de imediato. Primeiro, fez uma pergunta: o que queres que eu te faça? Parece óbvio, não? Um homem cego, gritando por ajuda. Era claro o que ele queria. Mas Jesus queria mais do que um milagre físico. Ele queria que Bartimeu verbalizasse sua fé. Queria que o desejo do coração fosse transformado em palavras de fé, porque há poder em declarar aquilo que se espera de Deus. Quando você fala com fé, você ativa o céu. Bartimeu respondeu: Senhor, que eu veja. E a resposta de Jesus foi simples, direta: vai, a tua fé te salvou. E naquele momento, Bartimeu recebeu a visão. Mas a história não termina aí. O texto nos diz que Bartimeu seguiu Jesus pelo caminho. Ele não apenas recebeu o milagre, ele se tornou discípulo. Ele entendeu que aquele que tem poder para curar, também tem poder para transformar uma vida por completo. Hoje, talvez você esteja como Bartimeu, à beira de um caminho, ouvindo barulhos, sentindo o peso da escuridão, esperando por algo que mude. Talvez você já tenha gritado antes, mas hoje é diferente. Hoje, Jesus está passando, e ele só precisa ouvir o seu clamor. Não importa se tentaram calar sua fé. Não importa se te ignoraram. Não importa se você acha que não tem forças. Faça como Bartimeu, clame com ousadia. Jesus está ouvindo, e quando ele para ouvir, milagres urgentes acontecem. Escreva nos comentários: Jesus para por mim. Declare com fé que você crê que Jesus pode parar tudo para te ouvir. Este comentário pode ser o clamor que ativa o seu milagre. Se você ainda não curtiu este vídeo, agora é a hora. Quando você dá like, você está participando da divulgação do nome de Jesus. Está evangelizando. Está dizendo: este conteúdo precisa alcançar mais pessoas que estão como Bartimeu, precisando de um milagre urgente. Poucas cenas da Bíblia são tão intensas quanto a oração de Jesus no jardim do Getsêmani. O Filho de Deus, o Salvador do mundo, se ajoelha em um jardim escuro, pouco antes de ser traído. Ele ora, mas não é uma oração tranquila. Não é serena. Não é confortável. É uma oração de angústia, uma oração onde o suor de Jesus se transforma em gotas de sangue. Este momento revela a parte mais humana de Jesus. Ele sente medo, sente a pressão, sente o peso do momento. E ele ora, porque a oração é o lugar onde o céu e a terra se encontram, no ponto mais vulnerável da alma. Jesus nos mostra que até mesmo ele, na sua santidade, precisou orar para se alinhar à vontade do Pai. Mas a parte mais poderosa vem logo depois. Ele ora: mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aqui está o coração da oração mais poderosa para milagres urgentes. Orar por um milagre não é apenas pedir, é confiar. É saber que Deus pode, mas também reconhecer que a vontade dele é perfeita, mesmo quando não entendemos. A verdadeira fé não se mostra apenas quando o milagre acontece, mas quando continuamos orando, mesmo sem garantia de resposta.
A oração de Jesus no Getsemane nos ensina que, às vezes, a oração mais poderosa não muda a situação imediatamente, mas fortalece o coração para atravessar o impossível. Aquele momento não livrou Jesus da cruz, mas o preparou para ela. E mais do que isso, o alinhou completamente com sua missão. Quantas vezes você orou para que o cálice fosse afastado? Quantas noites você passou pedindo para que a dor acabasse? E o céu permaneceu em silêncio? Mas talvez, assim como Jesus, você não tenha sido ignorado. Talvez tenha sido fortalecido. A oração no Getsemane mostra que o milagre urgente nem sempre é a mudança externa. Às vezes, é a transformação interior que te permite suportar o que parecia insuportável. Porque, quando Jesus orou, ele levantou-se decidido. Ele foi preso, foi açoitado, foi crucificado. Mas cada passo depois daquela oração foi dado por alguém cheio de coragem e convicção. Você percebe a profundidade disso? Jesus saiu do Getsemane não como vítima, mas como vencedor. Ele já havia vencido por dentro. E é isso que a oração poderosa faz, e não apenas move as circunstâncias, mas também move você. Jesus te ensina que a oração mais poderosa nem sempre muda tudo ao redor de imediato, mas sempre transforma tudo dentro de você. E é aí que o milagre começa. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso, ele nos deixou uma oração que ecoou por gerações. O Pai Nosso atravessou séculos e permanece viva nos lábios dos fiéis. Mas o que muitos não percebem é que essa oração não é apenas para ser repetida. Ela é uma revelação profunda, um modelo de como orar com poder. Quando os discípulos pediram, Senhor, ensina-nos a orar, Jesus não lhes deu um discurso teológico, mas entregou um mapa espiritual ao Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Tudo começa com o reconhecimento. Antes de pedir, antes de clamar, exaltamos a Deus. A oração poderosa começa quando o coração se posiciona no lugar certo diante da majestade de Deus. Ao dizer ó Pai, Jesus quebra qualquer ideia de um Deus distante. Ao dizer o nosso, ele nos conecta como família. E ao dizer o que estás nos céus, ele nos eleva, nos tira da perspectiva terrena. A oração se inicia lembrando-nos de quem é Deus e quem somos nós diante dele. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Aqui está uma das chaves mais ignoradas. A oração verdadeira não busca impor nossa vontade a Deus, mas alinhar a nossa a dele. Muitas vezes, pedimos que o céu se submeta à nossa agenda, mas a oração poderosa é aquela que diz, Senhor, governa minha vida, reina em mim, que o teu plano se cumpra. Mas, então, Jesus nos mostra que o céu também se move para atender nossas necessidades reais e urgentes. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele não nos ensinou a orar por banquetes, mas pelo pão de hoje. Isso fala de dependência, humildade e fé. O milagre não precisa ser grandioso aos olhos dos homens para ser poderoso diante de Deus. O pão de hoje é o milagre urgente de muitos. Jesus diz, peça, creia, confie. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aqui, Jesus toca em uma das raízes que impedem muitos milagres de acontecerem, o perdão não liberado. Ele está nos dizendo que não adianta orar com fervor se o coração está cheio de mágoas, porque a oração mais poderosa não sobe se estiver carregada de rancor. O perdão abre o céu. O perdão limpa o altar. O perdão libera a bênção retida. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus nos lembra que a oração também é proteção. Ela é um escudo contra as armadilhas espirituais, uma antecipação do cuidado de Deus. E, finalmente, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração termina não com foco em nós, mas em Deus. Porque, quando oramos com fé, entregamos o controle. Quando oramos com verdade, reconhecemos que tudo vem dele, tudo passa por ele, tudo é para ele. Esta é a essência da oração que Jesus nos ensinou. O Pai Nosso não é uma oração decorativa.
É um roteiro de batalha, uma estrutura espiritual que, quando compreendida e vivida, ativa o céu e manifesta o reino aqui na terra. Não é para ser repetida de forma vazia, mas absorvida com o coração em chamas. Agora, imagine que, ao invés de simplesmente repetir palavras, você começasse a viver essa oração. E se cada clamor seu começasse com adoração, se alinhasse à vontade do Pai, pedisse com humildade, perdoasse com coragem, vigiasse com sabedoria e terminasse glorificando com fé? É isso que Jesus te ensina hoje, e a oração mais poderosa para milagres urgentes não começa com desespero. Começa com adoração e termina com rendição. E entre esses dois extremos, ela transforma realidades. O centurião e sua fé. Entre tantas multidões que se aproximavam de Jesus buscando cura, restauração e resposta, houve um homem que se destacou. Não era judeu, não fazia parte do povo da aliança. Era um centurião romano, comandante de soldados, um homem de autoridade. Mas ele carregava algo que nem todos os religiosos da época possuíam, uma fé que fez Jesus se admirar. Esse homem tinha um servo doente, como qualquer pessoa aflita, procurou ajuda. Mas não procurou ajuda comum. Ele procurou Jesus. E o mais impressionante não foi o fato de pedir ajuda, mas a forma como pediu. Ele enviou mensageiros para dizer algo que até hoje ecoa nos céus como um dos maiores atos de fé registrados nas Escrituras: "O Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu teto. Mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado." Aqui está a essência de uma oração poderosa e da consciência da autoridade de Jesus. O centurião entendeu algo que muitos ainda hoje não compreendem: uma palavra de Jesus, apenas uma, é suficiente para reverter qualquer diagnóstico, quebrar qualquer sentença, romper qualquer barreira. Ele disse: "Eu também sou homem sob autoridade. Digo a um, vai, e ele vai, a outro, vem, e ele vem." Em outras palavras, ele entendeu que Jesus governa não apenas no físico, mas no espiritual. Quando Jesus fala, até as enfermidades obedecem, até os ventos se calam, até os mortos ouvem. A reação de Jesus foi de admiração. O texto bíblico diz que Jesus ficou maravilhado e disse: "Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé." Você consegue imaginar isso? O próprio Filho de Deus se admirando da fé de alguém. O Criador se emocionando com a confiança de uma criatura. Isso nos mostra que a oração que surpreende o céu não é a mais longa, nem a mais decorada. É a que vem carregada de fé genuína e confiança absoluta na autoridade de Cristo. Então, o milagre aconteceu à distância, sem imposição de mãos, sem toque, sem presença física, apenas com uma palavra. Porque, quando a fé é verdadeira, a distância deixa de ser um obstáculo. A oração poderosa para milagres urgentes e a história de Pedro e o clamor de fé. O centurião creu que Jesus não precisava estar presente para agir. E essa fé acionou um milagre imediato. Você tem orado esperando que Jesus venha até sua casa, entre no seu quarto, apareça com luzes e sinais? Mas hoje, Jesus está te dizendo: "Filho, filha, se você crer, uma só palavra minha é suficiente." Muitos querem sentir, ver, tocar, mas a fé que move o céu é aquela que diz: "Eu não preciso ver, eu só preciso crer." Talvez você esteja clamando por alguém distante, um parente em outro estado, um filho que se afastou, ou uma pessoa que está hospitalizada e não pode receber visitas. Saiba disso, um milagre pode acontecer à distância. Jesus pode curar, libertar e restaurar com uma única palavra, dita por Ele, liberada pela sua fé. Hoje, Ele está te perguntando: "Você confia na minha palavra, mesmo sem me ver?" Essa é a oração que surpreende Jesus, e a que não exige sinais para crer, mas crê antes de qualquer sinal. Aqui, não depende de toque, mas da autoridade que flui da boca do Rei. A ressurreição de Lázaro, a oração que transforma o impossível. Poucos milagres de Jesus são tão carregados de emoção, significado e poder quanto a ressurreição de Lázaro. Um amigo íntimo, amado por Jesus, que adoeceu gravemente.
As irmãs de Lázaro, Marta e Maria, enviaram um recado claro e urgente: o Senhor, aquele a quem amas, está enfermo. Esperavam que Jesus viesse imediatamente, mas ele não veio. Esperou 2 dias. E, quando chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias. Aqui está uma das maiores lições sobre oração e milagres urgentes, e nem sempre a resposta vem no nosso tempo, mas isso não significa que Jesus não tenha ouvido. Há milagres que parecem atrasados, mas na verdade estão sendo preparados para glorificar a Deus de uma forma muito maior do que esperamos. Quando Jesus finalmente chega, ele é confrontado por Marta, que diz: e se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quantas vezes oramos com esse mesmo sentimento? Senhor, por que demorou? Por que não veio quando eu clamei? Por que permitiu a perda? Mas Jesus responde com algo que ecoa eternamente: eu sou a ressurreição e a vida. O milagre de Lázaro nos mostra que há orações que parecem não ter sido respondidas, até que Jesus chega. Ele poderia ter curado Lázaro antes de sua morte, mas escolheu ressuscitá-lo depois. Por quê? Porque existem situações em que Jesus quer mostrar que o poder dele vai além da cura e alcança até o que já morreu. E então, Jesus faz algo revelador: ele ora. O próprio Filho de Deus, diante do túmulo de um amigo, levanta os olhos e ora ao Pai: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Note isso: Jesus orou agradecendo antes mesmo do milagre acontecer. Ele nos ensina que a oração poderosa começa com gratidão, pela certeza da resposta. E então, com voz forte, ele grita: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu. O milagre aconteceu, mas veja, foi a oração de fé, de gratidão e de autoridade que abriu o túmulo. Quantos Lázaros existem na sua vida hoje? Quantos sonhos mortos? Quantas esperanças enterradas? Talvez você ache que já é tarde demais, que a situação se tornou irreversível. Mas Jesus está te dizendo: se creres, verás a glória de Deus. A oração mais poderosa para milagres urgentes não se limita ao possível. Ela invade o impossível. Ela chama de volta à vida o que todos já haviam enterrado. Ela declara que o tempo de Jesus não é o nosso tempo, mas é sempre o tempo perfeito. Quando você ora com fé, mesmo diante do túmulo, você está ativando o céu para um milagre que vai além da lógica. E acredite, quando Jesus ora por você, até a morte perde seu domínio. Hoje, ele está se aproximando do seu cenário de dor. Ele está chamando o seu milagre pelo nome. E, se você crer, ainda que esteja morto, viverá. Comente agora: Jesus chama meu milagre pelo nome. Ao escrever isso, você está ativando sua fé e dizendo ao céu: eu creio que ainda há vida onde todos dizem que acabou. A oração do leproso: se quiseres, podes me curar. Entre as multidões que se aproximavam de Jesus com fé e esperança, havia um grupo que ninguém queria por perto: os leprosos. Considerados impuros, excluídos da sociedade, isolados até mesmo de suas próprias famílias, os leprosos naquela época carregavam não apenas a doença, mas uma sentença de morte em vida. Eles sofriam fisicamente e carregavam o peso da rejeição constante. E é nesse contexto que um homem leproso toma coragem e se aproxima de Jesus. Ele poderia ser apedrejado por isso, pois estava quebrando regras religiosas, sociais e culturais. Mas ele não estava mais disposto a viver afastado da esperança. Então, ele se lança aos pés de Jesus e diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Essa é talvez uma das orações mais sinceras e poderosas de toda a Bíblia. Não há gritos, não há argumentação, não há barganha. Apenas uma frase que revela duas coisas fundamentais para qualquer milagre urgente: a fé no poder de Jesus e a submissão à vontade dele. O leproso não duvida que Jesus pode curá-lo. Ele crê, mas também reconhece que a autoridade para decidir o momento, a forma e o propósito do milagre pertence a Jesus. Ele diz: e se quiseres, como quem ora com humildade, não exigindo, mas suplicando:
como quem entende que a oração verdadeira é um ato de fé e rendição. Então, Jesus faz algo impensável para a época. Ele toca no leproso. Antes mesmo de curá-lo, Jesus o toca. Isso por si só é um milagre, porque ninguém tocava um leproso. Era perigoso, era proibido. Mas Jesus não se afasta da dor. Ele se aproxima. Ao tocar, ele diz: quero, fica limpo. Você percebe? O homem orou: se quiseres. E Jesus respondeu: quero. Porque, quando a fé é genuína, o coração de Jesus se move. Ele não apenas tem poder para curar, mas também tem o desejo de restaurar. Ele quer, ele ama, ele se importa. A cura foi imediata, a lepra desapareceu. Mas o que talvez seja ainda mais poderoso é o que aconteceu antes do milagre. Jesus restaurou a dignidade daquele homem. O toque de Jesus quebrou o isolamento. A oração daquele leproso não apenas trouxe cura física, mas ativou uma restauração completa. Quantas vezes você se sentiu indigno de orar? Quantas vezes você achou que sua situação era impura demais para Jesus? Quantas vezes você pensou: será que ele ainda quer me ouvir? Será que ele ainda quer me tocar? A resposta de Jesus é clara: hoje, quero. Eu quero te tocar. Eu quero te purificar. Eu quero te restaurar. Mas ele espera o seu clamor, ele espera a sua aproximação, ele espera a oração sincera que reconhece quem ele é e se rende ao que ele pode fazer. Essa é uma oração que muda tudo. Não pela força das palavras, mas pela força da fé e da entrega. Hoje, Jesus está passando. Ele está perto. Ele está ouvindo. E se você disser com o coração: Senhor, se quiseres, ele te responderá: quero. Seja limpo. Seja curado. Seja restaurado. A oração poderosa para milagres urgentes e a fé de Pedro e a oração silenciosa da mulher. Você não precisa estar forte para orar. Não precisa estar preparado, limpo ou perfeito. Pedro estava afundando por falta de fé, mas Jesus não esperou ele se recuperar para agir. Quantas vezes você se sentiu afundando? Afundando em dívidas, em ansiedade, em pecados recorrentes, no desespero emocional, e talvez tenha acreditado que era tarde demais. Mas a oração de Pedro nos mostra que nunca é tarde para clamar. Nunca é tarde para ser salvo. Note também, Pedro não clamou por um milagre genérico. Ele disse: Senhor, salva-me. Ele sabia de quem precisava. Ele sabia para quem deveria olhar. E mesmo afundando, ele teve fé suficiente para clamar ao único que podia segurá-lo. E Jesus não apenas o salvou, ele repreendeu o vento, acalmou o mar e subiu com ele de volta ao barco. Quando a oração é verdadeira, Jesus não apenas te puxa do fundo, ele caminha contigo de volta ao lugar de segurança. Essa história nos ensina que a oração poderosa nem sempre nasce da vitória. Muitas vezes, ela nasce do fracasso, do medo, da dúvida. Mas se for sincera, se for dirigida a Jesus, ela será respondida. Você pode estar afundando agora. Pode estar perdendo o controle. Pode estar cansado de tentar. Mas Jesus está diante de você com a mão estendida, esperando apenas o seu clamor. Senhor, salva-me, ou é tudo o que ele precisa ouvir. Comente agora: Senhor, salva-me. Sim, escreva isso nos comentários. Mesmo que você esteja no fundo, mesmo que ninguém saiba o que você está vivendo, declare com fé que Jesus ainda está te ouvindo. A mulher do fluxo de sangue, a fé silenciosa que ativa o milagre. Durante 12 anos, aquela mulher sofreu 12 longos anos de dor, vergonha e rejeição. Segundo a lei, sua condição a tornava impura. Ela não podia tocar ninguém. Ninguém podia tocá-la. Vivia à margem, gastando tudo com médicos, tentando de todas as formas encontrar cura, e tudo em vão. Quanto mais buscava ajuda, pior ficava. Até que um dia,
ela ouviu falar de Jesus, um homem que curava, que libertava, que tocava os intocáveis. E então algo se acendeu dentro dela, fé. Mas não uma fé comum, uma fé que se arrisca, uma fé que rompe com o medo, com a vergonha, com a lógica. Ela decide fazer algo que poderia lhe custar caro, de entrar no meio da multidão e tocar em Jesus. Ela não pede permissão, não faz discurso, não faz oração longa. Ela apenas se aproxima com um pensamento firme: se eu apenas tocar a orla do manto dele, serei curada. Essa frase é, na verdade, uma oração silenciosa. Uma oração sem palavras audíveis, mas com uma fé explosiva. E o que acontece? Ela toca e, imediatamente, é curada. O fluxo de sangue para, a dor desaparece, a vergonha é quebrada. Mas Jesus, no meio da multidão, pergunta algo inesperado: quem me tocou? Os discípulos ficam confusos. Havia dezenas de pessoas empurrando e tocando Jesus, mas ele sabia. Sabia que alguém não apenas o tocou fisicamente, alguém o tocou com fé. Ele diz: e de mim saiu o poder. Aqui está o segredo: vá a toques que ativam o poder do céu. Nem todo toque é igual, nem todo clamor move o milagre. Mas quando a fé verdadeira, mesmo em silêncio, mesmo escondida, o céu responde. A mulher, temendo ser repreendida, se revela, mas Jesus não a condena. Ele a exalta: e filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Quantas pessoas estavam ao redor de Jesus naquele dia? Muitas. Mas só uma recebeu o milagre, porque só uma tocou com fé. Só uma orou com convicção silenciosa, de que bastava um toque para tudo mudar. Talvez você se sinta como essa mulher, excluída, envergonhada, gastando tudo de si, sem forças, sem dignidade, achando que não pode mais clamar, que não tem mais direito de se aproximar. Mas hoje, Jesus te convida a fazer exatamente isso: romper a multidão da dúvida, da religiosidade, do medo, e tocar em Ele. Essa é uma oração que não precisa de palavras, mas precisa de coragem. Precisa de fé. Precisa de alguém que, mesmo em meio à dor, diz dentro de si: se eu apenas tocar Jesus, minha vida vai mudar. E quando você faz isso, mesmo em silêncio, Jesus sente. Jesus para. Jesus te vê e o milagre acontece. O poder do vai em paz. Ao longo do ministério de Jesus, muitas vezes ele curava, libertava, restaurava e, no final de tudo, dizia uma frase simples, mas carregada de poder: vá em paz. Essa não era apenas uma despedida gentil. Era uma declaração espiritual. Era uma liberação de bênção, uma ordenança divina que selava o milagre realizado com a paz do céu. Foi o que ele disse à mulher do fluxo de sangue: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Depois da cura, Jesus liberou uma paz que fechava as feridas da alma, porque o milagre físico havia acontecido, mas a alma ainda precisava de cura. Também foi o que ele disse à mulher pecadora que ungiu seus pés com lágrimas e perfume: a tua fé te salvou. Vai em paz. Mais uma vez, a fé produziu perdão e o perdão liberou paz. Jesus não apenas resolvia os problemas das pessoas, ele transformava o estado espiritual delas. Ele dizia: vai em paz. E essa paz não era emocional ou momentânea, era a Shalom de Deus. Uma paz plena, completa, profunda. A palavra Shalom, no hebraico, carrega o sentido de restauração total, harmonia, integridade, saúde, prosperidade e salvação. Quando Jesus dizia: vá em paz, ele estava declarando: a tua guerra acabou. A acusação foi silenciada. A dor foi vencida. Agora você pode andar com o coração leve, porque algo eterno foi liberado sobre a sua vida. A oração mais poderosa para milagres urgentes não termina quando o milagre acontece. Ela continua quando a paz é plantada no coração. Porque o milagre pode curar o corpo, mas só a paz de Cristo cura a alma. Quantas pessoas recebem bênçãos, mas continuam inquietas?
Quantas oram por respostas, mas não vivem em paz, mesmo depois da vitória? Isso acontece porque a paz é mais do que a ausência de problema. É a presença de Jesus. Por isso, ore até a paz chegar. Não pare na cura. Não pare na porta aberta. Não pare na bênção financeira. Continue até ouvir de Jesus e vá em paz. Porque essa é a maior evidência de que algo profundo foi transformado. A paz que excede todo entendimento. A paz que guarda o coração e a mente. A paz que se torna uma direção. Hoje, Jesus quer liberar essa palavra sobre você. E talvez o que você mais precise agora não seja um milagre visível, mas esse sussurro do céu dizendo: filho, filha, vá em paz. E ao ouvir isso, você saberá: Jesus ouviu minha oração. Jesus respondeu. E agora, eu posso seguir. Comente agora: Jesus me ensina a viver em paz. Deixe esse comentário como uma oração. Talvez você já tenha recebido milagres, mas ainda não sentiu paz. Hoje pode ser o dia em que essa paz te alcança. E se ainda não deu like no vídeo, faça isso agora. Esse gesto pode levar esta palavra a alguém que está precisando urgentemente de paz no meio da tempestade. Você pode ser um canal de milagre para outra alma. Oração e jejum expulsam demônios. Certa vez, um pai desesperado se aproximou dos discípulos. Seu filho era atormentado por um espírito maligno que o fazia convulsionar, cair no fogo e na água. Ele estava à beira da morte, todos os dias. E, mesmo após os discípulos de Jesus já terem operado milagres antes, não conseguiram libertar aquele menino. O pai então se vira para Jesus e diz: Senhor, eu trouxe meu filho aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Ao ver aquela situação, Jesus repreende o espírito imundo e, com uma única palavra, liberta o menino. O que os discípulos não conseguiram fazer, Jesus fez com autoridade total. Mais tarde, em particular, os discípulos perguntam: por que nós não conseguimos expulsá-lo? E Jesus responde com uma revelação que ecoa até hoje como uma chave espiritual: dessa casta não sai senão por meio de oração e jejum. Aqui está uma verdade poderosa: há níveis espirituais de opressão e batalha que não são vencidos com orações superficiais. Há situações que exigem mais do que palavras e exigem consagração. Jesus está ensinando que existem milagres urgentes que só se manifestam quando o corpo é disciplinado, a alma é quebrantada e o espírito está sensível ao céu. E isso só acontece quando o jejum e a oração caminham juntos. A oração conecta o jejum. Limpa a oração que sobe, o jejum derruba barreiras. A oração fala, o jejum silencia a carne para ouvir o céu. Quantas vezes você orou por libertação, por cura, por transformação, mas não viu resultado? Pode ser que o milagre que você espera esteja preso em uma fortaleza espiritual, que só será rompida quando você decidir ir além da rotina e mergulhar num tempo de oração e jejum. Não é sobre religiosidade, é sobre intensidade. O jejum não manipula Deus, ele transforma você. E uma pessoa transformada pelo jejum e oração se torna um canal aberto para o mover sobrenatural. Muitos querem o poder de Jesus, mas poucos querem o estilo de vida de Jesus. Se você observar, o próprio Jesus jejuava antes de iniciar seu ministério. Ele passou 40 dias em jejum e oração, e só então começou a operar milagres com autoridade. Você quer ver milagres urgentes? Quer vencer batalhas que já duram anos? Quer ver sua casa livre, sua mente em paz, sua família restaurada? Então Jesus te diz hoje: ore e jejue. Essa dupla é imparável. Onde muitos não conseguem avançar, os que jejuam e oram rompem. Não é fácil. Vai exigir disciplina, vai exigir renúncia, mas a recompensa é sobrenatural. Você será fortalecido por dentro. Você vai ver demônios caírem, cadeias quebrarem, portas se abrirem e o céu responder. Porque a oração e o jejum não mudam apenas o ambiente ao seu redor, mudam quem você é por dentro.
E quando o seu interior é alinhado com o Espírito de Deus, o milagre vem com poder. A figueira secada pela palavra. Jesus estava com fome. Ao avistar uma figueira ao longe, aproximou-se, esperando encontrar frutos. Mas ao chegar perto, viu que a árvore estava cheia de folhas, mas não tinha fruto algum. Então Jesus faz algo surpreendente, ele fala com a figueira e diz: "E nunca mais nasça fruto de ti." E os discípulos observaram em silêncio. No dia seguinte, ao passarem novamente pelo caminho, perceberam que a figueira havia secado desde a raiz. Pedro, impressionado, chama a atenção de Jesus: "E mestre, olha a figueira que amaldiçoaste. Secou." E é nesse momento que Jesus ensina uma das verdades mais profundas sobre fé, oração e autoridade espiritual. Ele diz: "Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele." Aqui está algo que muda tudo. Jesus não apenas orava em silêncio, ele falava com autoridade. Ele não apenas pensava, ele declarava, e tudo obedecia à sua palavra. A oração mais poderosa para milagres urgentes envolve não apenas pedir, mas declarar com fé. Falar à enfermidade, falar à porta fechada, falar à dor, falar ao espírito de opressão, falar à figueira que não dá fruto. Essa figueira representa tudo aquilo que aparenta ter vida, mas não produz. Relacionamentos que parecem firmes, mas não frutificam. Caminhos que parecem promissores, mas te mantêm preso. Oportunidades que parecem boas, mas drenam sua energia e te afastam do propósito. E Jesus ensina: há momentos em que você precisa usar sua autoridade espiritual e dizer basta. Você não precisa aceitar tudo o que cresce à sua volta. Você não precisa tolerar o que parece bonito por fora, mas está seco por dentro. Você tem poder em Cristo para declarar morte ao que está roubando sua fé, seu foco, sua energia, sua paz. Mas Jesus deixa claro: tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e será assim convosco. A fé verdadeira não apenas espera, ela age. Ela ora e crê. Ela declara e confia. E ele acrescenta algo crucial: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe. Ou seja, a autoridade espiritual não combina com mágoa. Não adianta declarar com a boca e carregar ódio no coração. O milagre se manifesta quando há fé na palavra e pureza no espírito. Hoje, Jesus te dá essa chave: use a sua voz, declare com fé, ore com autoridade. Não aceite a presença de figueiras estéreis em sua vida. Não aceite viver rodeado de folhas e aparência sem fruto. Porque quando você ora com fé e fala com autoridade, até as raízes do problema começam a secar. E o que parecia firme, mas não era de Deus, vai cair. Comente agora: eu declaro pela fé que o impossível vai secar pela raiz. Escreva isso como um ato profético. Como Jesus fez com a figueira, você está liberando palavras com poder sobre a sua vida. E não esqueça de curtir este vídeo. Cada like é como uma semente lançada. Você pode estar ajudando alguém a enxergar que tem autoridade, sim, para ver o milagre acontecer. Oração e jejum expulsam demônios. Certa vez, um pai desesperado se aproximou dos discípulos. Seu filho era atormentado por um espírito maligno que o fazia convulsionar, cair no fogo e na água. Ele estava à beira da morte todos os dias. E, mesmo após os discípulos de Jesus já terem operado milagres antes, não conseguiram libertar aquele menino. O pai então se vira para Jesus e diz: Senhor, eu trouxe meu filho aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Ao ver aquela situação, Jesus repreende o espírito imundo e, com uma única palavra, liberta o menino. O que os discípulos não conseguiram fazer, Jesus fez com autoridade total. Mais tarde, em particular, os discípulos perguntam: por que nós não conseguimos expulsá-lo? E Jesus responde com uma revelação que ecoa até hoje como uma chave espiritual: dessa casta não sai senão por meio de oração e jejum.
Aqui está uma verdade poderosa: há níveis espirituais de opressão e batalha que não são vencidos com orações superficiais. Há situações que exigem mais do que palavras, e exigem consagração. Jesus está ensinando que existem milagres urgentes que só se manifestam quando o corpo é disciplinado, a alma é quebrantada e o espírito está sensível ao céu. E isso só acontece quando o jejum e a oração caminham juntos. A oração conecta o jejum. Limpa a oração que sobe, o jejum derruba barreiras. A oração fala, o jejum silencia a carne para ouvir o céu. Quantas vezes você orou por libertação, por cura, por transformação, mas não viu resultado? Pode ser que o milagre que você espera esteja preso em uma fortaleza espiritual, que só será rompida quando você decidir ir além da rotina e mergulhar num tempo de oração e jejum. Não é sobre religiosidade, é sobre intensidade. O jejum não manipula Deus, ele transforma você. E uma pessoa transformada pelo jejum e oração se torna um canal aberto para o mover sobrenatural. Muitos querem o poder de Jesus, mas poucos querem o estilo de vida de Jesus. Se você observar, o próprio Jesus jejuava antes de iniciar seu ministério. Ele passou 40 dias em jejum e oração, e só então começou a operar milagres com autoridade. Você quer ver milagres urgentes? Quer vencer batalhas que já duram anos? Quer ver sua casa livre, sua mente em paz, sua família restaurada? Então Jesus te diz hoje, ore e jejue. Essa dupla é imparável. Onde muitos não conseguem avançar, os que jejuam e oram rompem. Não é fácil. Vai exigir disciplina, vai exigir renúncia, mas a recompensa é sobrenatural. Você será fortalecido por dentro. Você vai ver demônios caírem, cadeias quebrarem, portas se abrirem e o céu responder. Porque a oração e o jejum não mudam apenas o ambiente ao seu redor, mudam quem você é por dentro. E quando o seu interior é alinhado com o Espírito de Deus, o milagre vem com poder. A figueira secada pela palavra. Jesus estava com fome. Ao avistar uma figueira ao longe, aproximou-se, esperando encontrar frutos. Mas ao chegar perto, viu que a árvore estava cheia de folhas, mas não tinha fruto algum. Então Jesus faz algo surpreendente, ele fala com a figueira e diz, e nunca mais nasça fruto de ti. E os discípulos observaram em silêncio. No dia seguinte, ao passarem novamente pelo caminho, perceberam que a figueira havia secado desde a raiz. Pedro, impressionado, chama a atenção de Jesus, e mestre, olha a figueira que amaldiçoaste. Secou. E é nesse momento que Jesus ensina uma das verdades mais profundas sobre fé, oração e autoridade espiritual. Ele diz, e tende fé em Deus. Em verdade vos digo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Aqui está algo que muda tudo. Jesus não apenas orava em silêncio, ele falava com autoridade. Ele não apenas pensava, ele declarava, e tudo obedecia à sua palavra. A oração mais poderosa para milagres urgentes envolve não apenas pedir, mas declarar com fé. Falar à enfermidade, falar à porta fechada, falar à dor, falar ao espírito de opressão, falar à figueira que não dá fruto. Essa figueira representa tudo aquilo que aparenta ter vida, mas não produz. Relacionamentos que parecem firmes, mas não frutificam. Caminhos que parecem promissores, mas te mantêm preso. Oportunidades que parecem boas, mas drenam sua energia e te afastam do propósito. E Jesus ensina, há momentos em que você precisa usar sua autoridade espiritual e dizer basta. Você não precisa aceitar tudo o que cresce à sua volta. Você não precisa tolerar o que parece bonito por fora, mas está seco por dentro. Você tem poder em Cristo para declarar morte ao que está roubando sua fé, seu foco, sua energia, sua paz. Mas Jesus deixa claro, tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e será assim convosco. A fé verdadeira não apenas espera, ela age. Ela ora e crê. Ela declara e confia.
E ele acrescenta algo crucial: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe. Ou seja, a autoridade espiritual não combina com mágoa. Não adianta declarar com a boca e carregar ódio no coração. O milagre se manifesta quando há fé na palavra e pureza no espírito. Hoje, Jesus te dá essa chave: use a sua voz, declare com fé, ore com autoridade. Não aceite a presença de figueiras estéreis em sua vida. Não aceite viver rodeado de folhas e aparências sem fruto. Porque quando você ora com fé e fala com autoridade, até as raízes do problema começam a secar. E o que parecia firme, mas não era de Deus, vai cair. Comente agora: eu declaro pela fé que o impossível vai secar pela raiz. Escreva isso como um ato profético. Como Jesus fez com a figueira, você está liberando palavras com poder sobre a sua vida. E não esqueça de curtir este vídeo. Cada like é como uma semente lançada. Você pode estar ajudando alguém a enxergar que tem autoridade, sim, para ver o milagre acontecer. O paralítico descido pelo telhado. A casa estava cheia, tão cheia que não havia como entrar pela porta. Jesus ensinava, e a multidão se espremia para ouvi-lo. Mais 4 homens carregavam um amigo, um paralítico, e estavam determinados. Ele precisava chegar até Jesus. Eles não se conformaram com a barreira, não disseram: vamos voltar outro dia, não aceitaram a impossibilidade como resposta. Eles subiram no telhado, abriram espaço nas telhas e desceram o paralítico aos pés de Jesus. Essa cena é uma das mais emblemáticas da Bíblia porque revela um princípio poderoso sobre oração, fé e milagres urgentes. Quando a porta está fechada, os determinados encontram outro caminho. Jesus viu aquela cena, e o texto diz algo surpreendente: vendo-lhes a fé. Não foi a fé do paralítico, mas a fé dos amigos. Isso significa que a sua oração pode abrir o céu para outra pessoa, que sua fé pode carregar alguém que não tem forças para clamar. Que seu ato de intercessão pode provocar um milagre na vida de alguém que está paralisado, seja emocional, espiritual ou fisicamente. A oração mais poderosa nem sempre é feita por quem precisa do milagre, mas por quem crê o suficiente para levar outros até Jesus. E o que Jesus faz em seguida é ainda mais surpreendente. Antes de curar, ele diz ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Isso nos mostra que a cura começa por dentro. O maior milagre não é andar, é ser perdoado. Jesus sabia que havia algo mais profundo que precisava ser restaurado. E é por isso que a oração que toca o céu vai além do pedido óbvio. Ela alcança a raiz. Os religiosos ficaram escandalizados. Quem é ele para perdoar pecados? E Jesus, conhecendo seus pensamentos, responde: o que é mais fácil dizer: teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, toma o teu leito e anda? E então, para que todos soubessem que ele tinha autoridade, Jesus cura. Diz ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o milagre acontece. Aquele homem, carregado por outros, agora sai carregando a própria cama. Você entende a profundidade disso? A oração intercessora cheia de fé não apenas toca Jesus, ela abre o caminho para uma restauração completa. Talvez você esteja paralisado hoje, preso a dores antigas, a pecados, a memórias, a situações que te travaram. Ou talvez você conheça alguém assim e esteja orando por ele. Não desista. Se a porta estiver trancada, suba pelo telhado. Se parecer impossível, quebre as barreiras com a sua fé. Jesus ainda responde a orações ousadas. Ainda honra intercessores determinados. Ainda cura paralisias internas e externas. E ainda diz: levanta-te e anda. A oração de gratidão antes da ressurreição. Pouco antes de realizar um dos maiores milagres do seu ministério terreno, a ressurreição de Lázaro, Jesus faz algo que muitos ignoram, mas que revela uma chave espiritual de profundo poder. Ele ora, mas não ora pedindo. Ora agradecendo. Diante do túmulo,
com a pedra ainda cobrindo a entrada, com o mau cheiro da morte já presente, com as lágrimas ainda frescas dos olhos de Marta e Maria, Jesus levanta os olhos aos céus e diz: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Essa frase parece simples, mas é carregada de mistério e revelação. Antes do milagre acontecer, Jesus já estava agradecendo. Antes de Lázaro sair do túmulo, antes da vitória ser visível, antes do impossível se tornar realidade, Jesus agradeceu. Isso é fé pura. É confiança absoluta na comunhão com o Pai. É um coração tão alinhado com os céus que não espera ver para crer. Crê, e por isso vê. Aqui está o segredo poderoso da oração para milagres urgentes, e a gratidão antecipa a manifestação. Quem agradece antes do milagre mostra que confia no caráter de Deus. Quem louva enquanto ainda chora revela uma fé madura, profunda, inabalável. A maioria de nós ora pedindo, suplicando, esperando. Mas Jesus nos ensina que a oração que move o impossível é aquela que já celebra a resposta, mesmo com os olhos naturais ainda vendo o problema. Talvez você esteja diante de um túmulo hoje, algo que parece morto, uma esperança que se apagou, uma promessa que você já chorou por tantas vezes. E o Espírito Santo te diz: levante os olhos e agradeça. Não porque você já viu com os olhos, mas porque Jesus está com você, porque ele já ouviu, porque o milagre está a caminho. E talvez o que falta para ele se manifestar seja a sua gratidão antecipada. Depois dessa oração de Jesus, ele diz em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto revive. Mas perceba, a ressurreição aconteceu após a gratidão, não antes. Jesus está nos mostrando que o louvor em meio à dor é mais do que bonito, é profético e abre o céu sobre a terra. Quando você ora agradecendo, você sai da postura de súplica e entra na posição de filho que confia. Você muda sua atmosfera espiritual. Você declara: eu sei quem está comigo. Eu sei que o céu já se moveu. E o céu, vendo essa fé, libera o impossível. Hoje, Jesus te convida a orar como ele orou, a levantar os olhos, mesmo diante do túmulo, a dizer: Pai, eu te agradeço porque sei que já me ouviste. Essa é a oração que antecipa milagres urgentes. Essa é a oração que ressuscita. Essa é a oração que transforma a espera em adoração, e a adoração em testemunho. A oração mais poderosa para milagres urgentes. A oração mais poderosa para milagres urgentes muitas vezes não é feita com gritos, mas com passos. É a oração que caminha, é a fé que age, é a alma que diz: eu não vejo ainda, mas se ele mandou, eu vou. Quantos de nós estamos esperando ver para agir? Quantos oram por direção, mas recusam os caminhos que Deus apresenta? Quantos esperam uma resposta, mas não aceitam o processo? A cura daquele cego começou com obediência, começou com um passo no escuro, começou com a confiança de que a voz que manda lavar no tanque também tem poder para abrir os olhos. Hoje, Jesus pode estar te dando uma instrução que parece sem sentido. Pode estar te chamando para agir mesmo sem entender. Pode estar pedindo fé no invisível, passos no escuro, decisões sem garantias visíveis. E a pergunta é: você vai obedecer? Porque quem obedece no escuro vê a luz depois. Quem caminha sem ver volta enxergando. Quem crê no comando vive o milagre. E quem se rende à voz de Jesus jamais continuará cego. A tempestade acalmada pela palavra. Os discípulos estavam no barco. Era noite, o mar agitado, o vento soprava forte e as ondas batiam com fúria. Jesus estava com eles, mas dormia. Sim, o Mestre dormia no meio da tempestade. Para muitos, isso pareceria descaso, indiferença. Mas Jesus nunca dorme por ignorância. Ele dorme porque tem paz. Ele é o príncipe da paz, e onde ele está, a paz sempre é possível, mesmo que as circunstâncias gritem o contrário. Mas os discípulos não estavam em paz. Estavam aterrorizados. O barco parecia prestes a virar, a água invadia e o desespero tomava a conta. Então,
eles o acordam, clamando: Senhor, salva-nos, estamos morrendo. Aqui está, mais uma vez, a oração que nasce do medo, do coração sincero, aflito, apavorado. E como Jesus responde? Primeiro, ele os questiona: por que estáis com tanto medo, homens de pouca fé? E então, ele se levanta, repreende o vento e o mar, e imediatamente tudo se acalma. Silêncio. Paz. O mesmo mar que parecia furioso agora é como um espelho. Os discípulos ficam maravilhados e perguntam: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Essa passagem nos mostra algo profundo. Jesus não apenas acalma tempestades, ele ensina lições dentro delas. Ele poderia ter evitado o vento, poderia ter feito a travessia ser serena, mas permitiu a tempestade para revelar quem ele é. O milagre não foi só o mar se acalmar, foi o medo dos discípulos ser confrontado. Foi a fé deles ser desafiada. Foi o coração deles aprender que, quando Jesus está no barco, o fim nunca será o naufrágio. A oração que move milagres urgentes é muitas vezes o clamor no meio do pânico. É aquele grito que diz: Senhor, estou morrendo. E Jesus ouve. Jesus se levanta. Jesus fala com autoridade e tudo obedece. Hoje, talvez a sua vida esteja como aquele mar, revirada, incontrolável, assustadora. Você sente como se estivesse prestes a afundar, mas Jesus está no barco. E, se ele está no barco, a tempestade não tem a última palavra. Talvez ele esteja silencioso agora, dormindo aparentemente. Mas isso não significa que ele abandonou você. Significa que ele confia no que já depositou em você. E no momento certo, ele vai se levantar, vai falar, vai acalmar. Porque uma única palavra de Jesus transforma a causa em calmaria. Uma frase dita por ele silencia o vento mais feroz. Um comando de sua boca coloca tudo no lugar. Mas a pergunta é: você vai continuar clamando com medo ou vai começar a orar com fé? Porque o mesmo Jesus que acalmou o mar naquele dia está com você agora. Comente agora: Jesus está no meu barco. Essa é sua declaração profética. Mesmo com ondas ao redor, você está afirmando que a presença dele é maior que qualquer tempestade. E lembre-se de curtir o vídeo. Há muitos navegando por mares revoltos agora, e esse conteúdo pode ser o sopro de paz que eles tanto precisam. Você pode ser o canal disso. A tua fé te salvou. Essas palavras pronunciadas por Jesus em diversas ocasiões não eram apenas elogios à fé de alguém, eram decretos de transformação. A tua fé te salvou. Elas aparecem nos evangelhos após curas, libertações e atos de profunda entrega, e carregam um mistério que precisamos entender se queremos viver milagres urgentes. Em Lucas 7, Jesus diz isso à mulher que ungiu seus pés com perfume e lágrimas. Uma pecadora pública, mal vista pela sociedade, que se aproxima em silêncio, quebrada, arrependida. Ela não pede nada. Ela só ama, só adora, só entrega o que tem. E no final daquele encontro, Jesus diz: os teus pecados estão perdoados. A tua fé te salvou. Vai em paz. Em Lucas 17, 10 leprosos são curados, mas apenas um volta para agradecer. E a ele, Jesus diz: levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Os outros foram curados fisicamente, mas só aquele que voltou em adoração recebeu a salvação completa. Em Marcos 10, Bartimeu clama, insiste, rompe a multidão. Jesus o chama, pergunta o que ele quer, e Jesus responde: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele vê. Você percebe o padrão? A fé não apenas ativa milagres, ela sela destinos. Jesus está ensinando que o poder da oração está na fé que a acompanha. Não é a eloquência, não é o volume da voz, não é a posição das mãos. É a fé. É a certeza de que ele pode. É a entrega total, mesmo sem garantias. Mas atenção, Jesus não disse: e minha palavra te salvou, nem o meu toque te salvou.
Ele disse: a tua fé te salvou. Isso significa que há algo em nós que se conecta ao céu, algo que, quando ativado, puxa o milagre para a realidade. A fé é esse ponto de conexão. É quando o nosso coração se estende ao invisível e se agarra à promessa. É quando, mesmo sem ver, cremos, e por crer, recebemos. E aqui está algo ainda mais profundo: a palavra o salvou, que Jesus usa, também significa curou, libertou, restaurou, preservou, fez pleno. Ou seja, a fé não atua apenas no momento, ela reconstrói a vida inteira. Talvez hoje Jesus esteja te observando. Talvez você esteja orando, chorando, esperando. E o céu esteja em silêncio, apenas esperando a sua fé florescer. Não a fé religiosa, mas a fé simples, a fé rendida, a fé que se ajoelha, a fé que adora, a fé que não desiste. Porque essa fé salva. E, quando Jesus olha para você e diz: e a tua fé te salvou, não há mais o que temer. O milagre já aconteceu. O poder da oração secreta. Em Mateus 6, Jesus nos revela um segredo que poucos compreendem. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. É aqui que encontramos uma das maiores chaves para viver milagres urgentes: a oração que ninguém vê, a oração secreta. A oração que não busca aplausos, nem reconhecimento, nem holofotes. A oração que não impressiona os homens, mas que move o coração de Deus. Jesus nos alerta contra a vaidade espiritual, contra orações feitas para os outros ouvirem, contra repetições vazias, palavras ensaiadas, teatralidade religiosa. Ele ensina que o Pai vê o coração, não o volume. Vê o íntimo, não a aparência. Vê o secreto. E é no secreto que o milagre começa. A oração poderosa é aquela que nasce no silêncio da alma, na solidão do quarto, no quebrantamento que ninguém presencia. É quando você dobra os joelhos não para ser visto, mas porque não suporta mais carregar o fardo sozinho. É ali, naquele espaço invisível, que o céu se inclina. É ali que as lágrimas são contadas. É ali que a fé é refinada. É ali que o Pai, que tudo vê, tudo ouve e tudo recompensa. A oração secreta não é pequena por ser escondida. Pelo contrário, ela é poderosa justamente por ser verdadeira, sem filtros, sem máscaras, sem medo. Só você e Deus. A oração mais poderosa e a persistência na fé. Talvez ninguém saiba o que você está passando. Talvez ninguém imagine a guerra que você está enfrentando. Mas o Pai sabe, o Pai vê, e o Pai não ignora a oração feita em segredo. Você não precisa orar como os outros. Não precisa se preocupar em ter as palavras certas, apenas feche a porta e abra o coração. É por isso que muitos não recebem milagres urgentes, porque vivem correndo, vivendo no barulho, esperando uma resposta no tumulto. Mas Deus está te chamando para o secreto, para o lugar da intimidade, para o quarto onde o céu e a terra se encontram em silêncio, e onde o impossível se torna possível. E Jesus deixa claro: quem ora em secreto é recompensado em público. A cura, a porta aberta, a transformação, a resposta virão diante dos homens, mas foram geradas no lugar que só Deus viu. Hoje, o Espírito Santo te convida a voltar ao secreto, não como uma obrigação religiosa, mas como filho que anseia pelo Pai, como noivo que quer ouvir a voz do amado, como alma que só encontra alívio no esconderijo do Altíssimo. A oração mais poderosa não precisa de plateia, não precisa de aplausos, precisa de entrega, verdade e fé. Entre no quarto, feche a porta e comece a viver milagres que nascem no silêncio, mas ecoam pela eternidade. Comente agora: minha vitória será gerada no secreto. Escreva com convicção, e não importa quem saiba, quem veja ou quem entenda. O Pai está vendo, e Ele vai recompensar. E se ainda não curtiu este vídeo, faça isso agora. Ao curtir, você ajuda essa mensagem a chegar a outros que precisam desesperadamente voltar para o lugar onde os milagres começam, na intimidade com Deus. A oração do publicano e do fariseu.
Jesus contou uma parábola que, por trás de sua simplicidade, carrega uma das maiores revelações sobre o que torna uma oração poderosa ou ineficaz. Está em Lucas 18, e começa assim: dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu era um homem religioso, zeloso, conhecedor da lei. Sua oração foi longa, ornamentada, confiante demais. Ele dizia: ó Deus, graças te dou porque não sou como os outros homens. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas sua oração não tocou o céu, porque não era uma oração, era uma exaltação de si mesmo. Era um discurso feito para Deus ouvir, mas centrado no próprio ego. Do outro lado, o publicano, um cobrador de impostos desprezado, nem conseguia levantar os olhos. Ele batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E foi essa oração curta, simples, quebrada que Jesus exaltou. Ele conclui a parábola dizendo: eu vos digo que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Essa é a essência da oração que gera milagres urgentes: humildade, quebrantamento, sinceridade. O publicano não tentou parecer forte, não escondeu sua dor, não se comparou a ninguém. Apenas reconheceu sua miséria diante da misericórdia. Enquanto o fariseu dizia: olha o que eu faço, o publicano dizia: olha o que eu sou, e mesmo assim tem misericórdia de mim. E é exatamente isso que move o coração de Deus. A oração mais poderosa não é a mais bonita, é a mais honesta. Não é a mais longa, é a mais quebrantada. Não é a mais frequente, é a mais sincera. Você não precisa impressionar Jesus com seu currículo espiritual. Não precisa mostrar o quanto frequenta a igreja, o quanto jejua, o quanto sabe. Precisa apenas se apresentar como você é: ferido, cansado, limitado, carente. Porque é a verdade do seu coração que ele escuta. Quantas vezes suas orações foram como a do fariseu, comparativas, justificativas, cheias de palavras, mas vazias de alma? E quantas vezes você se calou achando que não era digno, como o publicano? Hoje, Jesus te ensina que o céu não responde à aparência, responde à humildade. A oração que salva, que cura, que liberta, que transforma, não nasce do orgulho, nasce do reconhecimento de que, sem Ele, somos nada. E quem desce do templo justificado, quem se humilha, quem bate no peito e diz com lágrimas: o Senhor, tem misericórdia de mim. A misericórdia de Deus não resiste a uma alma quebrantada. Orar sem cessar. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Tessalonicenses, nos entrega uma ordem simples, mas profundamente transformadora: orai sem cessar, ou 1 Tessalonicenses 5:17. 3 palavras, uma instrução direta, um estilo de vida. Essa não é uma sugestão, não é um conselho, é um chamado para uma prática espiritual que mantém os céus abertos sobre nós. Mas o que significa orar sem cessar? Será que Deus espera que passemos o dia inteiro ajoelhados, com os olhos fechados, murmurando palavras? Não. Orar sem cessar é viver em constante comunhão com Jesus. É manter o coração em sintonia com o céu. É carregar uma consciência viva da presença de Deus em tudo o que fazemos. É possível lavar a louça e orar, dirigir e orar, trabalhar e manter o coração conectado, caminhar na rua e clamar em silêncio. A oração ininterrupta não é feita apenas com os lábios, ela é feita com o espírito. É quando a alma está em estado de entrega. É quando o coração permanece voltado ao alto. É quando Jesus deixa de ser um visitante nos nossos dias e se torna o centro permanente de tudo. E por que isso é importante? Porque o inimigo não cessa ataques. A tentação não faz pausa. As dúvidas não param de gritar. As pressões da vida não recuam. Por isso, nossa oração também não pode cessar. Quem ora sem cessar permanece firme, mesmo quando a resposta demora, mesmo quando o cenário não muda, mesmo quando tudo parece contrário. Porque a alma está agarrada na esperança. Jesus ensinou em Lucas 18 sobre a viúva persistente que foi até o juiz, dia após dia,
e no final foi atendida, não porque o juiz era justo, mas porque ela insistiu. E Jesus conclui: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? A oração constante não é apenas perseverança, é resistência. É você dizendo: Senhor, eu ainda estou aqui, ainda estou crendo, ainda estou esperando, ainda estou clamando. E essa perseverança agrada ao coração de Deus. Ela revela a fé verdadeira. Ela mostra que você não está apenas buscando a bênção, está buscando o abençoador. Orar sem cessar é como respirar no Espírito. É um fluxo contínuo de entrega, fé e adoração. E quem vive assim está sempre pronto para o milagre. Porque o céu responde aos que não param. Responde aos que oram quando todos já desistiram. Responde aos que continuam, mesmo cansados. Responde aos que fazem da oração não um evento, mas um estilo de vida. Hoje, Jesus te convida a viver nesse lugar de constância, de intimidade contínua, de clamor silencioso, de comunhão sem fim. Não pare, não cesse, porque enquanto você ora, o céu trabalha. Comente agora: eu escolho viver em oração constante. Esse é o seu compromisso de manter o coração aceso. Mesmo quando os olhos estiverem cansados, mesmo quando o mundo tentar te calar, você seguirá orando. E não se esqueça de curtir o vídeo. Com isso, você ajuda essa mensagem a tocar outras vidas que estão quase desistindo de orar e que precisam saber que vale a pena orar sem cessar. Orai pelos que vos perseguem. Entre os ensinos mais desafiadores de Jesus, há um que testa profundamente a fé e o coração de qualquer cristão verdadeiro. Está em Mateus 5:44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Não se trata de uma frase poética ou de uma sugestão gentil. É uma ordem direta do Rei dos Reis. E é aqui que descobrimos outro nível de oração, aquele que nos leva a viver como Jesus. Orar por quem te ama é fácil. Orar por quem te faz bem, por quem te honra, por quem te ajuda, é natural. Mas orar por quem te fere, por quem te traiu, por quem te caluniou, te abandonou, isso é sobrenatural. E é exatamente esse tipo de oração que revela a maturidade da sua fé. Jesus não apenas falou isso, ele viveu. Na cruz, com pregos nas mãos, sangue escorrendo, dor em cada parte do corpo, ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele não esperou o arrependimento. Ele orou antes. Ele escolheu o perdão, mesmo em meio à dor. A oração mais poderosa para milagres urgentes muitas vezes passa pela liberação de perdão. Porque corações presos ao ódio, à mágoa e à vingança não são solo fértil para o milagre florescer. Quando você ora por quem te persegue, você está dizendo ao céu: eu escolho ser livre. Você está rompendo as cadeias invisíveis que te ligavam à ofensa. Está entregando a dor, a injustiça, a ferida, ao justo juiz. E mais, você está se parecendo com Jesus. Essa oração é uma arma espiritual poderosa. Ela desarma o inferno. Ela cura seu coração. Ela abre os céus sobre sua vida. Porque não há como permanecer amargo quando você ora com sinceridade. A intercessão transforma o intercessor, e mesmo que o outro não mude, você muda. Talvez hoje o maior bloqueio do seu milagre seja essa dor não resolvida, esse nome que você evita lembrar, esse rosto que ainda provoca lágrimas, raiva ou rancor. E Jesus está dizendo: ore por ele, ore por ela e seja livre. Não ore com ironia. Não ore pedindo juízo. Ore pedindo graça. Ore pedindo paz. Ore como Jesus oraria. Essa é a oração que transforma o impossível. Essa é a oração que quebra correntes antigas. Essa é a oração que revela o céu dentro de você. E quando você ora por quem te feriu, o céu sussurra: agora eu posso agir. A oração que move montanhas. Jesus disse algo tão audacioso, tão extraordinário, que muitos ainda hoje têm dificuldade de acreditar.
Está em Marcos 11h23. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Aqui não há parábola, não há metáfora. Jesus está ensinando de forma clara e direta que a oração com fé pode mover montanhas. Mas o que são essas montanhas? São os obstáculos intransponíveis, as situações que parecem imutáveis, as batalhas que ninguém vence, as dores que ninguém entende, as guerras que duram anos, os diagnósticos que assustam, as portas que se fecharam há tanto tempo que você já parou de bater. E Jesus está dizendo: fale com a montanha, ore com fé, declare e creia, ela vai se mover. Mas atenção, essa promessa não é mágica. Ela está condicionada à fé sem dúvida. Não é crer com os lábios, é crer com o coração. É por isso que muitos não veem montanhas se moverem, porque oram esperando ou talvez, porque duvidam logo após orar, porque recuam ao primeiro sinal de demora. Mas Jesus está dizendo: ore, declare e não duvide. Isso exige uma fé agressiva, uma fé que não se curva às evidências naturais, uma fé que olha para o tamanho da montanha e ainda assim crê no tamanho do Deus que ouve. E o mais impactante, ele diz que qualquer um pode fazer isso. Se alguém crer, não é só o pastor, o profeta, o apóstolo, é você, o enfermo, o cansado, o endividado, o humilhado. Se alguém crer, essa pessoa verá o impossível acontecer. Você não precisa pedir para a montanha sair. Você precisa dizer a ela que saia. É a oração que declara, que comanda, que usa a autoridade dada por Jesus, não para manipular, mas para manifestar o reino. Hoje o Espírito Santo te pergunta: qual é a sua montanha? Qual é o nome dela? Diga, identifique, e então ore como quem crê que o céu vai se mover com você. Porque a oração que move montanhas não é a que implora, é a que crê. É a que vê com os olhos da fé. É a que insiste quando todos desistiram. É a que diz: e mesmo que demore, mesmo que tudo diga não, eu creio e esta montanha vai sair do meu caminho. Jesus não mentiu. Ele não exagerou. Ele te entregou uma chave. Use, declare, creia, ore e veja o que o mundo jamais imaginou acontecer. Comente agora: minha fé vai mover essa montanha. Não importa qual seja: saúde, família, finanças, vícios, depressão. Diga o nome da sua montanha e declare que ela vai se mover. E se ainda não curtiu o vídeo, faça isso agora. Cada curtida ajuda essa mensagem a alcançar outros guerreiros da fé que precisam lembrar que Jesus ainda move montanhas. A oração como intimidade com o Pai. Quando os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar, eles não estavam apenas pedindo uma fórmula, estavam pedindo acesso à intimidade que viam entre Jesus e o Pai. Eles viam Jesus se afastar para orar. Viam como ele falava com Deus com liberdade, com profundidade, com amor, e perceberam que aquilo era mais que uma prática religiosa. Aquilo era relacionamento. A oração mais poderosa para milagres urgentes não é apenas petição, é comunhão. É o resultado de uma vida que conhece a voz de Deus e é conhecida por Ele. É mais que pedir, é se entregar, mais que clamar, é ouvir, mais que apresentar causas, é abrir o coração. Jesus orava não porque precisava de informação, mas porque ansiava pela presença do Pai. E é isso que torna a oração eficaz, a motivação do coração. Quem ora só quando precisa vive milagres esporádicos. Quem ora por relacionamento vive milagres constantes, porque a intimidade gera autoridade. Quanto mais perto do Pai, mais alinhado com sua vontade, e mais poder para ver o céu se manifestar. Em João 15h07, Jesus diz: E se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Veja bem, estar nele, permanecer nele. Isso é intimidade. É viver com Jesus, não apenas falar com ele em momentos de crise. A oração que nasce da intimidade não precisa provar nada. Ela não força, não grita, ela simplesmente flui porque vem de um coração que já está no lugar secreto.
E quando você se aproxima com esse tipo de coração, o céu não pode resistir. O Pai ama responder os filhos que estão perto. Ama honrar os que o buscam não só pelo que ele faz, mas por quem ele é. Comente o Eu escolho viver em oração constante. Esse é o seu compromisso de manter o coração aceso. Mesmo quando os olhos estiverem cansados, mesmo quando o mundo tentar te calar, você seguirá orando. E não se esqueça de curtir o vídeo. Com isso, você ajuda essa mensagem a tocar outras vidas que estão quase desistindo de orar e que precisam saber que vale a pena orar sem cessar. Você já parou para pensar que às vezes o que falta não é mais fé, mas mais proximidade? Talvez você esteja pedindo, clamando, jejuando, mas ainda distante. Distante na rotina, distante na entrega, distante na escuta. Hoje, Jesus te chama de volta à essência, de volta ao colo do Pai, de volta à conversa constante e sincera, sem filtros. Porque a oração mais poderosa é aquela que nasce de um coração que ama estar com o Pai, mesmo quando não precisa de nada. É a oração de quem já foi conquistado e não apenas convencido. O milagre urgente que você espera pode estar a um passo da intimidade, a um momento de rendição, de silêncio, de ouvir mais do que falar, de simplesmente estar. E quando você entra nesse lugar, os céus se abrem, as respostas vêm, a paz invade, e a presença cura. Pedir, buscar e bater. Jesus, em seu sermão mais conhecido, nos entrega um princípio espiritual que carrega 3 movimentos de fé. Está em Mateus 7:07, pedi e dar-se-vos-á, ou buscai e encontrareis, ou batei e abrir-se-vos-á. Essa sequência não é por acaso. Jesus está revelando 3 dimensões da oração, 3 posturas espirituais que, quando praticadas com fé, abrem portas, liberam milagres e trazem respostas urgentes. Vamos entender cada uma. Pedir e o início da fé é o primeiro passo. É quando reconhecemos nossa limitação e declaramos: Senhor, eu preciso de Ti. Pedir é humildade, reconhecer que Ele tem o que nos falta. Mas também é um ato de confiança. Você só pede a quem você crê que pode te atender. Jesus nos ensina que não há problema em pedir, Ele nos incentiva a fazer isso, mas com fé. Buscar e buscar é mais do que pedir. É sair da inércia, se mover na direção daquilo que se pediu. É orar e, ao mesmo tempo, alinhar sua vida àquilo que se espera. É como quem pede por um milagre e já começa a arrumar a casa para recebê-lo. Buscar exige ação, atitude. Quem busca não se contenta com o silêncio. Continua orando, continua crendo, continua se aproximando. Bater e bater é a insistência da fé. É quando você já pediu, já buscou, e ainda assim a porta está fechada. Então, você bate e bate de novo, como a viúva que perturbava o juiz injusto. Você bate até que a porta se abra. Jesus não nos chama para uma fé passiva. Ele nos chama para uma fé que age, insiste e persiste, porque a porta certa vai se abrir se você não parar de bater. Esses 3 verbos, pedir, buscar e bater, não são aleatórios. Eles representam uma progressão. Eles falam de uma fé que cresce, que se desenvolve, que se recusa a parar no meio do caminho. E o mais lindo é que Jesus completa: pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abrirá. Todo ou não diz o alguns, não diz o talvez. Diz o todo. Ou seja, essa promessa é para você. Você está pedindo, está buscando, está batendo? Então continue. O céu vai responder, a porta vai se abrir, o milagre vai chegar, a resposta virá. Mas não pare, não recue, não se cale, porque Jesus garantiu, e quando Ele garante, é impossível não acontecer. Comente agora: eu vou pedir, buscar e bater até o céu responder. Escreva isso como um compromisso com a sua fé. Você não é do tipo que desiste. Você é do tipo que insiste porque crê no que Jesus prometeu. E não se esqueça de curtir o vídeo.
Talvez alguém precise exatamente desta palavra para continuar batendo, mesmo diante da porta fechada. Ajude essa mensagem a ir mais longe. A força da oração coletiva. Em Atos 12, vemos um cenário de grande tensão. Herodes havia prendido Pedro, depois de ter matado Tiago, irmão de João. Pedro estava acorrentado, vigiado por soldados, aguardando o julgamento. A igreja sabia que a morte era certa. Humanamente, não havia mais o que fazer. Mas então o texto diz algo que muda tudo, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Atos 12h05. Esse versículo simples e direto esconde uma força espiritual avassaladora. Enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando. Não uma pessoa isolada, não um pedido ocasional, mas um clamor coletivo, constante, unido, fervoroso. E o que acontece? Durante a noite, um anjo do Senhor entra na prisão, as correntes caem, as portas se abrem, os guardas dormem, e Pedro sai livre como se fosse um sonho. E tudo isso foi resposta da oração do corpo. Essa passagem revela o poder sobrenatural que há quando os filhos de Deus se unem em oração. Quando a igreja se levanta como exército, quando irmãos e irmãs decidem orar não apenas por si, mas uns pelos outros. Jesus já havia prometido: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18h20. E mais, e se 2 dentre vós concordarem na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus 18h19. Essas promessas não são poéticas, são armas. A oração coletiva tem o poder de quebrar correntes, abrir prisões, libertar destinos e antecipar milagres urgentes. Talvez você esteja orando sozinho há muito tempo. Talvez sua fé esteja cansada. Mas hoje, Jesus te lembra: você não foi chamado para orar sozinho. Você faz parte de um corpo. E quando esse corpo se une em oração, o céu se move com força redobrada. O Espírito intercede por nós. Em Romanos 8h26, o apóstolo Paulo nos revela uma verdade maravilhosa, profunda e confortadora, e também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui está um dos maiores segredos da oração poderosa: você não ora sozinho. Há momentos em que as palavras faltam, quando o coração está tão ferido, tão cansado, tão confuso, que tudo o que conseguimos fazer é chorar ou apenas ficar em silêncio diante de Deus. E o que muitos não sabem é que, nesse momento de aparente fraqueza, o Espírito Santo está orando por você. Ele não é apenas um consolador, é um intercessor. Alguém que entra nas profundezas da sua alma, interpreta as dores que você não consegue nomear, entende as que você não consegue explicar e apresenta tudo isso ao Pai com gemidos que nenhuma linguagem humana pode traduzir. O Espírito Santo não depende da sua eloquência. Ele não precisa que você tenha palavras bonitas ou estrutura teológica. Ele apenas precisa de um coração sincero e rendido. Quando você dobra os joelhos e não sabe o que dizer, quando você olha para o céu e só consegue suspirar, quando sua oração é uma lágrima silenciosa, Ele ora por você. Ele intercede de forma perfeita, porque Ele conhece o coração do Pai e conhece o seu. Essa é uma das razões pelas quais a oração nunca é em vão. Mesmo quando você acha que está orando mal, o céu está entendendo tudo, porque o Espírito Santo está traduzindo sua alma, está pegando sua dor e transformando em intercessão. Ele te assiste em sua fraqueza como um advogado que conhece a causa do cliente melhor do que o próprio cliente. E mais, ele não apenas intercede por você diante do Pai. Ele intercede dentro de você. Enquanto ora por você no céu, Ele trabalha dentro do seu espírito na terra. Ele te fortalece, te molda, te guia, te levanta. Talvez você ache que está orando pouco. Talvez se sinta indigno, fraco, confuso. Mas hoje o Espírito Santo te diz: eu estou orando com você. Eu estou orando por você. Eu estou dentro de você.
A oração mais poderosa depende só da sua entrega. E se você se render, se deixar o Espírito orar em você, até mesmo os gemidos se transformarão em milagres. Comente agora: Espírito Santo, ora por mim. Essa frase é um pedido sincero, um ato de rendição, uma forma de dizer, mesmo quando não sei o que dizer, sei que tu sabes. E lembre-se de curtir o vídeo. Essa mensagem precisa alcançar quem está em silêncio, achando que Deus não está ouvindo, quando na verdade, o Espírito já está intercedendo. Vigiai e orai. Pouco antes de ser preso no jardim do Getsemane, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João. Estava angustiado, profundamente triste, e pediu aos seus amigos: ficai aqui e vigiai comigo. Ele se afastou para orar, chorou, suou gotas de sangue e lutou no espírito, mas ao voltar encontrou os discípulos dormindo. E então, ele diz algo que ressoa até hoje como um alerta e uma instrução para todos nós: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Com essas palavras, Jesus nos ensina que a oração poderosa não é apenas clamor, mas também vigilância. Orar sem vigiar é abrir o céu e deixar a terra vulnerável. Vigiar sem orar é manter os olhos abertos, mas com o espírito desarmado. A oração que move milagres urgentes anda de mãos dadas com a vigilância. Porque a tentação vem, a distração vem, o cansaço vem, e sem vigilância, mesmo quem tem fé cai. Mesmo quem ama Jesus pode dormir no momento mais decisivo. Jesus sabia que os discípulos o amavam, mas também sabia que o amor sem vigilância pode falhar. E falhou. Pedro, que tanto dizia que morreria por Jesus, negou-o 3 vezes porque não vigiou, não orou, dormiu. E você? Está orando, mas vigiando? Está atento aos sinais? Está guardando sua mente? Está cuidando da sua alma? Hoje o Espírito Santo te chama para esse lugar de lucidez espiritual. Você precisa vigiar, precisa orar, precisa se manter desperto. Porque o inimigo não brinca e o tempo é urgente. Mas a boa notícia é: quem vigia e ora vence. Quem vigia e ora resiste. Quem vigia e ora vive milagres no tempo certo. O nome de Jesus na oração. Em João 14:13-14, Jesus faz uma promessa extraordinária daquelas que só podem ser compreendidas por quem tem fé no sobrenatural: vi tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aqui está um dos maiores segredos da oração poderosa: o nome de Jesus. Não é uma palavra mágica, não é uma fórmula ritualística, é uma autoridade espiritual que abre o céu e fecha o inferno. Quando oramos em nome de Jesus, não estamos apenas finalizando uma oração. Estamos fundamentando tudo o que foi dito na obra redentora da cruz. Estamos dizendo ao Pai: não venho com méritos próprios, não venho com justiça humana, venho pela fé no sangue de Jesus, pelo poder da ressurreição, pela graça do teu Filho. O nome de Jesus carrega autoridade. Todo joelho se dobra diante dele, no céu, na terra e debaixo da terra. Filipenses 2:10. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. João 14:06. Legalidade espiritual: é por ele que temos ousadia para entrar no Santo dos Santos. Hebreus 10:19-20. Talvez você esteja orando certo, clamando com sinceridade, jejuando, perseverando, mas se esqueceu de ativar a chave que move todas as coisas: o nome de Jesus. O nome que cura, que liberta, que expulsa demônios, que silencia tempestades, que ressuscita mortos, que abre portas onde só há muros. Jesus nos deu o direito de usar seu nome. É como se ele dissesse: quando você orar, diga ao Pai que eu te enviei. Você já pensou no poder disso? Imagine um embaixador. Ele não fala por si, ele carrega a autoridade do rei que o enviou. Assim somos nós: oramos em nome de Jesus, e o céu ouve, porque reconhece quem nos autorizou.
E mais, orar em nome de Jesus também é orar segundo o caráter de Jesus. Não é apenas usar o nome, é estar alinhado com o propósito dele. Por isso, quanto mais você conhece Jesus, mais poderosas se tornam suas orações, porque elas passam a refletir a vontade dele. E quando a vontade do Filho se une à vontade do Pai, o milagre é inevitável. Hoje o Espírito Santo te lembra, o nome de Jesus está sobre você, está nos seus lábios, está disponível. Use-o com fé, use-o com reverência, use-o com ousadia. E quando você orar, diga com convicção, em nome de Jesus, e creia. O céu já está se movendo. Comente agora, dê o ouro em nome de Jesus e o céu responde. Declare isso com fé. Você está lembrando ao mundo espiritual quem te autorizou a clamar. E se ainda não curtiu este vídeo, agora é o momento. Cada like ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas que precisam lembrar que o nome de Jesus não perdeu seu poder. Ele ainda faz o impossível. Oração com fé, sem duvidar. Em Tiago 1h06, há uma instrução que carrega uma das chaves mais importantes para a manifestação de milagres urgentes, peça-a porém com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. A dúvida é como areia movediça espiritual. Ela faz a alma afundar, mesmo quando o corpo está de joelhos. Você ora, mas logo em seguida pensa, e se não acontecer? Você clama, mas no fundo do coração diz, será que Deus está me ouvindo mesmo? E é exatamente essa oscilação que Tiago está denunciando. A fé verdadeira não balança ao sabor do vento. Ela firma o pé, mesmo quando o chão treme. A oração poderosa é aquela que recusa dar lugar à dúvida, mesmo quando o cenário é contrário. Jesus também falou sobre isso, tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e será assim convosco. Marcos 11h24. Isso não é positividade, não é pensamento mágico, é posicionamento espiritual. Crer é um verbo que exige atitude. É você alinhar sua mente, suas palavras e seus sentimentos com a certeza de que Deus está agindo, mesmo quando não parece. E veja, Tiago continua dizendo que quem duvida não receberá do Senhor coisa alguma. Não porque Deus não queira dar, mas porque a dúvida interrompe o fluxo da fé. A fé é o canal por onde o milagre desce, a dúvida é o bloqueio. Por isso, antes de pedir, você precisa decidir crer. E depois de pedir, precisa permanecer crendo. Talvez você tenha orado e algo dentro de você ainda diga, demais e se não der certo? Hoje o Espírito Santo te diz, repreenda a dúvida. Declare a fé. Não se trata de negar a realidade, se trata de crer acima da realidade. Porque o Deus que fez o mar se abrir, que ressuscitou mortos, que multiplicou pães, que perdoou pecadores, ainda é o mesmo, e ele não muda. Você está diante de um milagre urgente? Então ore com fé, mesmo com lágrimas, mesmo com cansaço, mesmo sem sinais visíveis, ore como quem já tem o que pediu. E se a dúvida bater, responda em voz alta, eu creio e nada vai me tirar dessa fé. Essa firmeza de espírito move o céu. Essa convicção libera respostas. Essa oração abre portas que estavam trancadas há anos. A dúvida desanima, a fé declara, e vai acontecer porque Deus prometeu. Comente agora, eu creio e nada vai me tirar dessa fé. Declare isso com confiança, porque a fé inabalável move montanhas e traz os milagres de Deus para a realidade. Hoje Deus está buscando corações firmes. Corações que não negociam a confiança, corações que oram como Ana, como Elias, como Daniel, como a mulher cananeia. Corações que permanecem crendo até que o milagre chegue. Quando Jesus chorou e orou, Jesus, o Filho de Deus, Todo-Poderoso, aquele por quem todas as coisas foram feitas, chorou. E não foi por fraqueza, não foi por falta de fé, não foi por desespero. Ele chorou por amor, por compaixão, por empatia. João 11h35 registra o versículo mais curto da Bíblia e, ao mesmo tempo, um dos mais profundos, Jesus chorou.
O contexto: Lázaro havia morrido, Marta e Maria, suas irmãs, estavam inconsoláveis, amigos e vizinhos choravam. A atmosfera era de luto, de dor, de perda. Jesus sabia que em instantes, Lázaro ressuscitaria. Ele já havia dito: Eu sou a ressurreição e a vida, mas mesmo assim, ele chorou. Porque o verdadeiro poder não anula o coração. A oração mais poderosa não é fria nem técnica. Ela vem carregada de sentimento. Ela nasce do amor. Ela passa pela compaixão. Ela carrega o peso da dor do outro. E é depois de chorar que Jesus ora, levanta os olhos aos céus e diz: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Mesmo diante da morte, da incredulidade e da dor humana, Jesus ora com gratidão e certeza. Essa oração antecipa um dos maiores milagres registrados nas Escrituras, a ressurreição de Lázaro. Mas antes do milagre, houve lágrimas. Isso nos ensina que chorar não é sinal de fraqueza, é sinal de humanidade, e que a oração feita com o coração quebrado, sincero e empático é uma oração que move o céu. Quantas vezes você chorou antes de orar, ou enquanto orava, ou porque não conseguia mais orar? Jesus entende. Ele também chorou. Ele também sentiu o peso da dor de perder alguém. Ele também foi tocado pelas lágrimas de quem ama. E hoje ele se compadece de você. Hoje ele ora com você, e enquanto você chora, ele está dizendo: Eu sei o que é isso, e eu vou agir. As lágrimas, para Deus, são orações líquidas. Elas têm voz, elas sobem, elas tocam o trono. Salmos 56:8 diz que Deus recolhe cada lágrima num odre. Nenhuma se perde, nenhuma é ignorada. A oração mais poderosa para milagres urgentes, às vezes, começa com um choro silencioso, mas termina com o túmulo vazio, com a vida restaurada, com o impossível derrotado. Hoje, Jesus se aproxima da sua dor. Ele chora com você, mas também ora por você. E logo em seguida, ele vai dizer ao seu Lázaro: Vem para fora. Encerramento e chamada à ação. Se você chegou até aqui, eu preciso te dizer uma coisa: você é raro. Poucos permanecem até o fim. Poucos têm fome o suficiente para atravessar cada bloco, cada história, cada revelação. Poucos têm sede da palavra a ponto de ficar até o último minuto. Mas você ficou. E por isso, eu quero que você saiba, há algo especial sobre a sua vida. Não, isso não é retórica, não é exagero. É a verdade espiritual sobre todos aqueles que decidem permanecer na presença de Jesus até o fim. Porque há uma bênção reservada para os que não desistem no meio. Há uma unção que cai sobre os que esperam, ouvem, recebem e creem. Hoje você aprendeu que Jesus te ensinou a oração mais poderosa para milagres urgentes. Mas o mais importante, você foi além do ensino. Você viveu um tempo de edificação. Você orou com fé, você chorou com sinceridade, você entrou no lugar secreto. Você descobriu que a oração não é sobre palavras decoradas. É sobre comunhão. É sobre fé viva. É sobre declarar o nome de Jesus com convicção. É sobre não duvidar. É sobre vigiar. É sobre interceder, mesmo em silêncio. É sobre confiar que o céu se move enquanto você clama. E agora, eu quero que você faça algo como sinal do seu compromisso com essa verdade. Comente aqui embaixo a frase: Eu vivi até o fim e Jesus falou comigo. Essa frase vai me mostrar quem são os escolhidos que chegaram até o final. Quem são aqueles que não só buscaram uma resposta, mas se permitiram ser transformados. Quem são aqueles que vão orar diferente a partir de hoje, que não vão apenas repetir pedidos, mas vão andar com fé, declarar com autoridade, se ajoelhar com paixão e levantar com convicção. Se você é um deles, comente e deixe que essa frase ecoe não só nos comentários, mas também nas regiões celestiais. E agora preste atenção nisso, compartilhe este vídeo, mas não por mim, por você, por outros. Porque alguém precisa desta palavra.
Alguém que está prestes a desistir da fé. Alguém que já não sabe mais orar. Alguém que está enfrentando uma guerra invisível e precisa entender que o céu ainda responde orações. Compartilhar este vídeo é como colocar uma Bíblia nas mãos de quem não tem. É como estender a mão a quem está afundando. É evangelismo digital. É missão. É a ação. E se você ainda não se inscreveu neste canal, agora é a hora. Não por algoritmo, mas porque, se você é alimentado aqui, você precisa se manter conectado. Precisa continuar ouvindo, precisa manter o fogo aceso. A inscrição é uma aliança, um compromisso de fé, uma forma de dizer: eu quero crescer. Eu quero mais. Eu não quero me afastar do que Deus está falando comigo. Se você já é inscrito, que honra caminhar com você. Você faz parte de uma geração que ainda ama a palavra, que ainda busca a presença, que ainda acredita no nome de Jesus. E se hoje você ouviu essa mensagem e foi tocado, fique em silêncio agora. Sim, apenas fique quieto por alguns minutos. Feche os olhos, coloque a mão no coração e entregue uma oração pessoal ao Senhor. Não peça nada, apenas agradeça. Diga a Ele: obrigado por falar comigo. Obrigado por me lembrar que tu ainda ouves. Obrigado porque eu sei que o milagre está vindo. Obrigado por me ensinar a orar de novo. Fique assim. Não pause, não feche o vídeo ainda. Apenas permaneça. Deixe o Espírito Santo continuar ministrando ao seu coração. Porque agora é entre você e Ele. E lembre-se, a oração mais poderosa já começou e ela está em andamento, porque a fé que você ativou aqui já está movendo o céu.